Vamos continuar nos aprofundando no assunto do aborto. Muitos perguntam se é possível a gravidez e o parto numa adolescente. Em princípio, na medicina, quando uma menina começa a menstruar, pode ficar grávida e pode dar à luz. Vejam, há aproximadamente 30.000 gestações de meninas menores de 14 anos anualmente no Brasil. O próprio censo incluiu a faixa etária de 10 a 14 anos, como idade reprodutiva da mulher. 27.610 meninas entre 10 a 14 anos deram à luz só no ano de 2006. E desse total, 260 partos foram de gêmeos. Entre eles, houve partos normais e cesáreas. E não há registro de morte materna por causa da gravidez em idade precoce, quando existe acompanhamento comum necessário em toda a gestação. Em 5 de julho de 2006, uma menina índia de 9 anos deu à luz por parto cesárea em uma maternidade em Manaus. E aos 6 meses de gravidez, ela havia apresentado febre de 40 graus por malária e pneumonia. Apesar disso, a menina, com os cuidados, acabou tendo uma gravidez praticamente normal, entrando em trabalho de parto, e com 38 semanas de gestação, o bebê nasceu com mais de 2 quilos, sem complicações. No mesmo ano de 2006, em 2 de dezembro, uma menina de 9 anos deu à luz a um bebê de 2,520 kg num hospital público em Lima, Peru, sem complicações. E ainda, a mãe mais jovem do mundo foi a menina peruana Lina Medina. Ela deu à luz a um menino por cesárea em maio de 1939, onde os recursos eram muito menores. Ela tinha apenas 5 anos e 7 meses. Ela é viva até hoje. E seu filho faleceu por outros motivos com mais de 40 anos. Evidentemente, adolescentes não deveriam engravidar. Sabemos como é preocupante para os jovens pais envolvidos, para os filhos que nascerão e, sem dúvida, para suas famílias. Porém, no mundo todo, aumenta a gestação entre adolescentes. ONGs feministas e alguns governos defendem uma juventude gozando plenamente de seus direitos e apontam políticas públicas em saúde sexual e saúde reprodutiva. Está certo, em princípio, mas concretamente, as medidas sugeridas se resumem principalmente em educação sexual, mas enfatizando métodos anticoncepcionais e cuidados para evitar doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo AIDS. Portanto, uma insistência para o uso de camisinha. E o outro ponto, a insistência em reivindicar o direito ao aborto. Entretanto, o conhecimento dos métodos anticoncepcionais por parte das garotas e garotos não garante o seu uso. Nos levantamentos feitos, apura-se que a maioria das adolescentes sabe como evitar gravidez, mas não toma precauções. A falta de uso do preservativo ocorre não pela falta de informação, mas por outras razões como excitação demasiada no momento, nervosismo, vergonha ou simples imprudência. Ainda uso de álcool, de drogas e até o próprio desejo de ter um filho. Além disso, já apresentamos no primeiro módulo o índice de falha do preservativo. Por outro lado, fazer o aborto também não é a solução. Além de matar o bebê, o que se tenta ignorar,
traz outros problemas para a própria gestante. Diversos trabalhos mostram que as adolescentes que provocaram o aborto apresentam muito maior incidência de ansiedade, depressão, tendência ao suicídio e à autoagressão. Adolescentes, após o primeiro aborto, apresentam 4 vezes mais possibilidade de fazer outro aborto. 20% fazem esse segundo aborto dentro de 1 ano e mais 38% fazem dentro de 5 anos. Doutora Célia Hernandes, em entrevista em 2008 a Reuters, afirmou que apesar de haver os métodos anticoncepcionais e as orientações necessárias à disposição em Cuba, continua ocorrendo grande número de gestações entre adolescentes com complicações. Inclusive, 70% do total dos casos de infertilidade são de adolescentes que abortaram 1 ou 2 vezes. Os adolescentes necessitam entender a beleza da sexualidade, do compromisso recíproco, do significado de ter filhos, aprender a esperar e a valorizar a si mesmos e não serem incentivados a terem relações precoces, sexuais, impensadas e impulsivas. Senhor, te pedimos por nossos adolescentes, que nós adultos, pelo nosso exemplo, despertemos o entusiasmo pela vivência responsável da afetividade e da sexualidade. Maria, centro da história da humanidade, pela sua entrega silenciosa ao grande plano do Pai. Maria, ponto de encontro entre o homem e Deus, conduz nossos jovens à descoberta da alegria de ser jovem e casto, a unirem-se a Deus, para, em Deus, descobrirem o verdadeiro amor. Vocês viram, nesta aula, abordamos a gravidez na adolescência, ampliando a análise do falso argumento de que a liberação do aborto seria necessária por ser um problema de saúde pública. Ainda neste enfoque, discutiremos na próxima aula os gastos no sistema público motivados pelo aborto clandestino. Venha se inteirar sobre este assunto.